pessoal! Bem-vindos à aula de hoje. Eu sou Júnia Arnaud, sou professora de Física. Conosco aqui nós temos o Daniel. Bem-vindo, Daniel! Bom, gente, a aula de hoje nós vamos trabalhar com eletricidade. É a primeira aula de eletricidade, então eu trouxe alguns conceitos bem tranquilos para a gente trabalhar. Eu vou falar sobre carga elétrica, sobre leis de Coulomb, campo elétrico, a corrente elétrica e alguns efeitos que ela pode oferecer em torno dela. Vamos lá, que é muita coisa para hoje. Bom, a primeira coisa que nós não vamos esquecer é que a medida da carga elétrica é feita devido ao átomo. O que a gente já sabe de átomo? A gente já sabe que aqui dentro tem os prótons, carga positiva, aqui fora tem os elétrons, que são as negativas, e que a quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons. Então, o átomo é eletricamente neutro. Bom, quando um corpo possui eletricidade, ou seja, carga elétrica, significa que ele desempatou essa história. Alguém perdeu elétron aqui. A gente tem que lembrar também que ninguém perde próton, porque próton está lá dentro do núcleo, tá? Não pode esquecer disso. Então, como o próton está dentro do núcleo, se você perde elétron, sobra próton. Não quer dizer que você ganhou próton, quer dizer que você perdeu elétron. Então, você vai ficar positivo porque você perdeu elétron. E se você ganhar elétron, você vai ficar negativo porque você está com maior número de elétrons. Então, a gente chama a carga de cargas em excesso. A carga de um corpo é a quantidade que ele vai ter em excesso ali. Bom, o Coulomb, ele foi o cara que estudou, que pesquisou essa estrutura e ele desenvolveu o seguinte pensamento: eu vou trabalhar em pacotes, porque não dá para eu trabalhar com um único elétron. E ele trabalhou com um pacote de 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Coisa pra caramba. Como é muita coisa, eles pensaram no seguinte: eu não tenho todo esse pacote de elétrons o tempo todo, eu tenho menos às vezes. Então, se eu souber qual é a carga de um único elétron, o que eu posso fazer? Saber a carga total de um determinado material, multiplicando a quantidade de cargas, né, elementares, ou elétrons ou prótons que eu tiver em excesso naquele material para sua carga elementar. Então, eles fizeram a seguinte regrinha de 3. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês bem simples. Eles fizeram, se um Coulomb está para 6,25, quantos Coulombs equivalem a um único elétron? Então, nós multiplicamos isso trocado aqui, né? E aí o x vezes 6,25 vezes 10 a 18 vai ser igual a 1 vezes 1. Então, o nosso x, que é o valor da nossa carga elementar, vai dar 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Repara que isso aqui, olha, é o valor equivalente à nossa carga elementar. Se ela for próton, a carga será positiva. Se ela for elétron, a carga será negativa. Então, basta que eu multiplique a quantidade que eu vou ter, né, de prótons ou elétrons em excesso, pelo valor dessa carga elementar. Eu uso, gente, muitos submúltiplos, tá? O mili é muito comum, o micro também, o nano também, tá? Eles são submúltiplos muito comuns, então você vai guardar isso aí. O mili equivale a 10 a menos 3, o micro a 10 a menos 6 e o nano a 10 a menos 9, tá? E a gente usa com muita frequência essa contazinha, tá? Vamos lá. O que é a lei de Coulomb? O que o Coulomb pensou? Cargas vão fazer força em outras cargas. Como assim? Se você tiver aqui, vamos dar uma olhadinha na figura. Duas cargas aqui eu botei menos Q e aqui eu botei menos Q. E elas estão separadas por uma distânciazinha que aqui está escrito D. Se você tiver duas cargas e o valor dessas duas cargas for X, não importa. Se uma for X, a outra for Y, não importa. Uma vai interferir na outra. Essa força, se elas forem negativas, ambas as cargas, vai ser de repulsão, elas vão se repelir. Se elas forem positivas, ambas as cargas, também vai ser de repulsão, concorda? Cargas iguais se repelem. Agora, se uma é positiva e a outra negativa, você vai ter ali atração, tá bom?
Tranquilo? E aí, o que o Coulomb falou? Isso vai depender, gente, do tamanho dessas cargas e da distância entre elas. Quanto maior for o valor nominal dessas cargas, maior vai ser a força entre elas. Vocês concordam? Isso é bem intuitivo, né? E também, se você for pensar na distância, quanto mais longe, mais difícil vai ficando essa interação. Certo? Então, menor ela vai ser. Ele descobre, então, que essa força é diretamente proporcional ao valor das cargas, certo? Carga 1 e carga 2, e inversamente proporcional à distância ao quadrado entre elas. Tá legal? Bom, essa constante K0 aqui, a gente chama de constante dielétrica, ela mais ou menos quer dizer o seguinte, grosseiramente, que o ar, ela é uma constante dielétrica do ar ou do vácuo. Ele existe aqui, correto? Não tem moléculas? Essas moléculas interferem nessa força? Claro, certo? Então ele mede o valor dessa interferência, vamos dizer assim, que é a constante dielétrica do ar ou do vácuo, ou seja, qual é a quantidade que ela interfere, mais ou menos, bem grosseiramente, tá? Nessa força. Bom, então essa é a lei do Coulomb. O que a gente vai mostrar agora? O campo elétrico. Dá uma olhadinha nessa figura. Pega lá uma carga qualquer. Aqui a gente pegou aquela carga positiva. O que vai acontecer? Se eu sei que existe uma carga positiva ali, beleza. Mas e se eu não souber? Como que eu vou descobrir se tem uma carga positiva ali? Então, eles pensaram no seguinte, coloca uma outra carga aqui, ó, do lado. Agora, eu não posso colocar qualquer carga, porque se o outro cara for estudar a mesma coisa que eu, ele vai achar um resultado diferente do meu. Por exemplo, aqui eu vou colocar uma carga positiva. Se essa de dentro é positiva, o que vai acontecer? Vai repelir, não vai? Mais com mais cargas de mesmo sinal. Então, essa minha cargazinha aqui vai ser repelida. Agora, se o outro cara que estiver estudando resolver usar uma carga negativa, a carga negativa dele vai ser atraída, concorda? Então, para isso não acontecer, estabeleceu-se uma convenção. Nós não vamos mais utilizar cargas negativas. Para saber a existência de um campo elétrico, eu vou pegar e vou trabalhar única e exclusivamente com cargas positivas. E aí, quando eu pego essa carga positiva e coloco ela em qualquer lugar, eu sempre vou poder dizer para qual local aquele campo está sendo movimentado, tá? Então, vai existir um campo em torno, olha que legal. Se for negativa aqui no meio, aquela positivinha, que é chamada de carga de prova, vai descer, vai entrar radial para dentro, certo? Tem mais jeito da gente colocar cargas? Aqui seriam cargas individuais. Se a gente colocar duas cargas juntas, né? Por exemplo, duas positivas ou duas negativas, vai dar na mesma situação. Você vai ter que a carguinha de prova, ela vai tender a fugir, porque ela é positiva também, certo? Então, ela vai tender a fazer esse desenho de fugir uma da outra aqui, ó, certo? E já uma positiva, outra negativa, o que você tem? Uma indo para a outra. Lembra que a carguinha de prova é positiva? Então, ela vai tender a sair daqui e cair aqui. Ela vai tender a fazer este desenho aqui, certo? E a gente consegue ver isso aqui na prática. Olha só que bonitinho. Eu trouxe aqui uma glicerina. Dentro dela tem uma limalha de ferro, que é aquele pozinho de ferro mesmo. Quando eu balanço, eu distribuo a limalha de ferro aqui dentro. E quando eu faço isso, olha que interessante. Eu vou usar isso como modelo, tá, pessoal? Isso é um ímã e esse modelo me mostra bastante aquilo que a gente acabou de ver ali. Ele consegue mostrar ali dentro, olha como o que acontece com a limalha de ferro. Você consegue perceber que a limalha de ferro está sofrendo a ação da presença do ímã? Essa ação da presença do ímã se dá devido à interação bem parecida com essa que a gente acabou de mostrar. Interação do campo, né, em torno daquela carga. Tá legal? Então, isso aqui seria para a gente o nosso campo elétrico. Vamos continuar. Bom, aqui, importante, o que a gente tem que saber? A carga de prova vai ser sempre positiva, tá bom? A gente não vai esquecer disso.
porque ela vai ser aquela que vai ser utilizada para verificar o campo, tá? As outras cargas podem até ser positiva ou negativa, tanto faz, mas a de prova vai ser sempre positiva. Segundo, a carga de prova, ela acaba determinando o sentido do campo elétrico. Então, sempre que você determinar o sentido do campo elétrico usando aquela carga, qualquer outra carga positiva que você colocar ali, ela vai se movimentar no sentido do campo elétrico. Agora, se você colocar uma negativa, uma outra carga que não seja a carga de prova negativa, ela vai no sentido contrário, tá bom? E aí, utilizando a fórmula da lei de Coulomb, eles substituíram e determinaram a equação do campo elétrico. Tá faltando um quadrado aqui, ó. Vamos acrescentar esse quadrado aí, tá bom? E aí, o que acontece? O campo elétrico, então, ele é diretamente proporcional à carga que está sendo a produtora daquele campo e inversamente proporcional à distância dele, como nós já havíamos comentado. Continuando, a gente vai falar agora sobre o campo elétrico uniforme. O que o campo elétrico uniforme seria? Repara que eu botei uma sequência de cargas positivas e negativas, uma de cada lado. O que vai acontecer aqui no meio? Olha só. Se eu puser uma carguinha de prova aqui, ela não vai tender a ser repelida pela positiva e atraída pela negativa, então ela vai tender a andar dessa forma, nesse sentido. Certo? O que vai acontecer aqui no meio, gente? Por favor, olhando no meio, quanto maior for essa quantidade, esse tamanho dessa plaquinha de cargas positivas e negativas, mais paralelas essas linhas aqui centrais elas vão ficando. Não vai olhar as bordas, porque nas bordas você vai ter interferência do meio externo, mas você vai olhar no centro. E aí, a partir desse momento, você consegue um campo elétrico sempre igual. Por quê? Você tem a mesma distância das duas placas, né? Então, você consegue perceber que o valor não vai alterar. Você tem o valor das cargas, o valor da distância, então você vai conseguir um campo que seja uniforme, certo? Tudo isso tem um monte de aplicação por aí, né? Bom, o que acontece aqui na carga quando você tem uma esfera? Uma esfera é uma estrutura que você pode chamar de regular. Quando você carrega uma esfera carregada, certo? Eletrizada, com alguma carga, o que vai acontecer com a parte interna dela? Do lado de fora, ela vai ter toda a distribuição das cargas de forma homogênea. E do lado de dentro, o campo elétrico vai ser zero. Por quê? A resultante das forças ali no centro vai ser nula. Então, você não vai ter campo elétrico ali no meio, certo? A gente chama isso de blindagem eletrostática. Sabe aquela hora que você está numa tempestade e aí a tempestade solta raios e você fala, vou ficar aqui dentro do carro para me proteger. Blindagem eletrostática. Não tem nada a ver com pneu, né, gente? Tem a ver, sim, com o metal que está distribuindo, se ele receber uma carga, está distribuindo ali e protegendo você no centro. Tá bom? Bom, uma coisa para você calcular, tá legal? Bom, já falamos que é nulo no centro. Agora, como que eu vou calcular o campo elétrico na superfície? Presta atenção na figurinha aqui. Você concorda que aqui está o centro da nossa esfera e que esse pedaço aqui é um raio? Né? Do centro até a borda? Né? Toda vez que você estiver na superfície, você considera a distância como raio dessa esfera e aí você calcula utilizando aquela fórmula que a gente tinha mostrado anteriormente. Agora, se você tiver externa em algum local aqui, ó, eu chamei, esse aqui ficou tampadinho aqui, olha, D', tá? Se você estiver longe da esfera, como que você vai calcular essa distância para você saber qual é o campo elétrico cada vez mais longe? Basta você somar. Aqui tem o centro, aqui você tem o raio, depois você tem a distância externa, aí você soma as duas. Distância externa mais raio, e aí você tem a distância que você deverá usar para calcular esse campo lá na parte externa da sua esfera. Bom, continua. Essa história de distribuição de carga é muito interessante, porque acaba que a gente conhece raios e tudo, trovões e tudo, e aí a gente faz essa comparação. A distribuição de carga, ela sempre vai acontecer de maneira uniforme, mas se o objeto não for uniforme, ela não vai ser uniforme. Repara aqui na ponta que você tem muito mais acúmulo de carga por conta de ter uma ponta,
certo? E essa ponta faz com que você possa provocar as descargas elétricas em seu redor. E essas descargas, elas são chamadas de raios. O que a gente tem aqui? Quanto maior for a quantidade de cargas, maior vai ser o campo elétrico naquele lugar. Aquele campo elétrico vai aumentando, aumentando, a chegar num ponto em que o ar, que normalmente é isolante, passa a se tornar condutor. Esse é o momento em que você alcança a rigidez dielétrica do ar. Quando você alcança esse ponto, aquele local ali passa a ser condutor e aí você vai ter, então, a formação do raio, que é a descarga elétrica por aquele ponto, aquele ponto onde a rigidez foi alcançada. Tá legal? Bom, vamos lá. Muita coisa para hoje. Diferença de potencial ou tensão. O que é isso? Pensa nessa carga grande e ela está causando uma forçazinha nessa carga de prova aqui, tá certo? O que vai acontecer? Ela não vai empurrar esse objeto daqui para cá? Certo? Então, ela está doando energia de maneira que ele consiga caminhar indo do A para o B. A energia, que a gente chama de tensão, os volts lá da nossa casa, são exatamente essa quantidade de energia que está sendo doada por uma carga X, né, de um valor estipulado, para que essa outra cargazinha se movimente de um ponto a outro da rede. Então, X volts, 10 volts, 110 volts, sei lá como, né? A gente tem aquela quantidade de energia para que essa carga consiga se movimentar de um ponto até outro. Essa energia é medida como trabalho, tá? Então, o trabalho necessário, né, para você movimentar aquela carga de A até B. E aqui, o valor daquela carga. Continuando. Corrente elétrica. A corrente elétrica é, então, aquela carga que se move devido à energia que ela recebeu. Quem que está dando energia para ela? A nossa bateria, certo? Então, a bateria vai oferecer essa energia e assim que ela oferece essa energia, aquela carga começa a se movimentar. Antes que eles começassem bem antes, né, que eles aprenderam sobre átomo, a parte de eletricidade já estava muito evoluída, o estudo de eletricidade já existia. E eles começaram seus estudos com cargas positivas em movimento. Cargas positivas, e aí eles fizeram toda aquela estrutura de movimentação das cargas positivas. E aí o que aconteceu? Quando descobriram o átomo, e aí eles descobriram que quem se move é o elétron, não é o próton, eles falaram, pelo amor de Deus, tudo que eu fiz sobre eletricidade deu errado. Começaram a refazer todas as contas e descobriram que, na verdade, as cargas negativas se movem sim, mas no sentido oposto, certo? Como elas se movem no sentido contrário, não fez nenhum tipo de diferença nos cálculos e sim na direção do movimento daquelas cargas. Então, como foi utilizado a carga positiva inicialmente, chamou-se o movimento de cargas positivas de corrente convencional, porque não tinha necessidade de fazer a troca da estrutura, tá? E a gente agora sabe que, na verdade, quem se movimenta são os elétrons, tá? Mas o desenho dos circuitos que nós utilizamos, utiliza a corrente convencional. Como que ela funciona? Sai do positivo da bateria, pega o fio do seu circuito elétrico, passa dentro de algumas, aqui seria a representação do fio, né? De algum elemento, lâmpada, seja lá como for, tá? E aí atravessa aquele elemento e volta para dentro do seu circuito, entrando ali dentro no seu polo negativo, tá bom? Então, esse é a nossa estrutura de corrente. São dois tipos de corrente, tá, gente? Corrente contínua e corrente alternada. A contínua, a gente tem o fluxo do campo elétrico no mesmo sentido, permanentemente. A alternada, esse fluxo muda lá na estrutura da nossa hidroelétrica, por exemplo, tá? E é legal você saber que essa oscilação do campo elétrico, ela gira em torno de 60 ciclos por segundo, bem grande, né? Bom, e
A intensidade da corrente, a última coisa de hoje. A intensidade da corrente, ela é o tamanho, a quantidade de corrente que está rolando naquele fio, naquela fiação. Você vai medi-la através da carga que está passando e do tempo que essa carga está demorando para passar, tá? A unidade disso é o ampere. Tá legal? Bom, gente, os efeitos da corrente elétrica são 3, mas o mais importante que a gente coloca é o efeito fisiológico e o efeito Joule, tá legal? A gente tem que ficar bem atento com isso, porque às vezes essas questões são bem cobradas no Enem. Bom, pessoal, agradeço muito a presença de vocês na aula de hoje. Um grande abraço e até a próxima aula.